Você já sentiu como se estivesse em um pequeno barco no meio de um oceano tempestuoso? As ondas do estresse, da ansiedade, das expectativas dos outros, das notícias incessantes, batem contra o casco sem parar. Você rema desesperadamente, tentando manter o controle, mas a cada momento, parece que uma nova onda, maior e mais forte, ameaça virar tudo de cabeça para baixo. A sensação é de exaustão, de uma luta constante contra forças que parecem muito maiores do que nós. Essa imagem é familiar para muitos de nós no mundo moderno. Vivemos em um estado de reatividade constante. O celular vibra, e nosso coração acelera. Um e-mail urgente chega, e a paz se esvai. Alguém nos critica, e nosso dia está arruinado. Passamos a vida inteira reagindo, sendo empurrados de um lado para o outro pelas circunstâncias externas, como folhas ao vento. Mas e se eu te dissesse que existe outra maneira de navegar por este oceano? E se, em vez de tentar acalmar a tempestade, uma tarefa impossível, você pudesse fortalecer o seu barco, tornando-se um porto seguro em si mesmo? Essa é a promessa da serenidade estoica. E aqui, precisamos fazer uma pausa e desconstruir uma ideia muito comum. Quando ouvimos a palavra serenidade, muitos de nós pensamos em passividade, em uma calma apática, quase como uma desistência. Pensamos em alguém que não se importa com nada, que vive em uma bolha de indiferença. Mas a serenidade estoica é o exato oposto disso. Ela não é fraqueza, é a mais profunda e resiliente forma de força. É a força de uma montanha que assiste as nuvens passarem, sem se abalar. É a força de uma árvore de raízes profundas que se curva com o vento, mas não quebra. A verdadeira serenidade não é a ausência de problemas, mas a convicção interna de que temos os recursos para enfrentá-los. É uma tranquilidade que não vem de um mundo perfeito, mas de uma mente bem ordenada. É sobre encontrar a calma no olho do furacão. Ao longo da nossa conversa de hoje, vamos mergulhar fundo nesse conceito. Vamos explorar o que os grandes filósofos como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio descobriram há mais de 2000 anos e como essa sabedoria pode, literalmente, transformar a maneira como você experiencia cada dia da sua vida. Se você busca uma força que não se abala com o caos externo, uma clareza que te guia nas decisões mais difíceis e uma paz interior que ninguém pode tirar de você, então você está no lugar certo. Esta jornada não é sobre mudar o mundo lá fora, mas sobre forjar um novo mundo aqui dentro. Desmistificando a serenidade, o que ela não é. Antes de construirmos o que é a serenidade estoica, é fundamental demolirmos as concepções erradas. Eu mesmo, por muito tempo, confundi estoicismo com supressão emocional. Pensava que ser estoico era ser uma rocha, frio e insensível. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Primeiramente, serenidade não é apatia ou ausência de emoções. Os estoicos não eram robôs. Eles sentiam raiva, tristeza, alegria, amor, assim como nós. A diferença crucial não está no que eles sentiam, mas em como eles se relacionavam com esses sentimentos. Imagine suas emoções como um cavalo selvagem, poderoso e cheio de energia. Uma pessoa não treinada é arrastada por esse cavalo para onde ele quiser. Se o cavalo se assusta, a pessoa cai. Se ele corre em direção a um penhasco, a pessoa vai junto. Já o sábio estoico é como um cavaleiro habilidoso. Ele não tenta matar o cavalo, ele reconhece e respeita sua força. Em vez disso, ele aprende a segurar as rédeas, a guiar a energia do cavalo de forma construtiva. Ele sente a emoção surgir, a onda de raiva, a pontada de medo, mas ele não se identifica com ela. Ele cria um espaço entre o estímulo e a sua resposta. Nesse espaço, ele escolhe como agir. Sêneca dizia que a primeira reação, o susto inicial, é involuntária. Mas o que fazemos depois, se nos entregamos à raiva, se remoemos a mágoa, isso é uma escolha. Serenidade é ter o poder dessa escolha. Em segundo lugar, serenidade não é felicidade constante ou ausência de dor. A vida, para os estoicos, é cheia de desafios. Pessoas que amamos adoecem, nossos planos fracassam, enfrentamos injustiças. Tentar viver uma vida sem qualquer tipo de dor ou desconforto é uma receita para a frustração. A serenidade estoica não promete um jardim de rosas sem espinhos. Ela nos oferece as ferramentas para lidar com os espinhos sem nos deixar sangrar até a morte. É a aceitação profunda de que a dor faz parte da jornada humana, mas o sofrimento, a nossa narrativa sobre a dor, é opcional. É a força de dizer, isso dói, mas não vai me destruir. Isso é difícil, mas eu posso suportar. É sobre encontrar significado e crescimento justamente nas adversidades que a vida nos apresenta. Por fim,
e talvez o mais importante, serenidade não é passividade ou resignação. Este é o maior erro de interpretação. A imagem do estoico como alguém que simplesmente aceita tudo de braços cruzados é uma caricatura. O estoicismo é uma filosofia de ação. Mas é uma ação direcionada, inteligente e eficaz. A serenidade vem de saber exatamente onde aplicar sua energia e onde praticar a aceitação. E isso nos leva diretamente ao primeiro e mais fundamental pilar da força estoica. O alicerce da fortaleza interior, a dicotomia do controle. Se houvesse apenas uma única lição que você pudesse levar do estoicismo, que fosse esta. Epicteto, um filósofo que nasceu como escravo e se tornou uma das vozes mais respeitadas de Roma, resumiu o segredo para uma vida tranquila de forma genial: algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Parece simples, quase óbvio, não é? Mas viver de acordo com essa distinção é o trabalho de uma vida inteira e a fonte de toda a serenidade. Vamos mergulhar nisso. O que, de fato, está sob nosso controle? Segundo os estoicos, a lista é surpreendentemente curta, mas imensamente poderosa. Estão sob nosso controle nossos julgamentos, nossas opiniões, nossas intenções, nossos desejos e nossas aversões. Em suma, nosso mundo interior. A maneira como interpretamos os eventos, a virtude com que escolhemos agir, os valores que decidimos cultivar. Isso é nosso reino, nosso domínio inexpugnável. Agora, o que não está sob nosso controle? Basicamente, todo o resto. Nosso corpo, ele pode adoecer, envelhecer. Nossa reputação, não podemos controlar o que os outros pensam ou dizem de nós. Nossa riqueza, pode ser perdida. O resultado de nossas ações, podemos nos esforçar ao máximo e ainda assim falhar. E, claro, as ações das outras pessoas, o clima, a economia, o passado e o futuro. Pense comigo em um dia comum. Você fica preso no trânsito. A raiva sobe, o estresse aumenta. Você buzina, xinga o motorista da frente. O que você está fazendo? Tentando controlar o incontrolável. O trânsito não está sob seu controle. A sua reação, no entanto, está. Você poderia usar esse tempo para ouvir um podcast, para respirar fundo, para praticar a paciência. A fonte do seu sofrimento não é o trânsito, é a sua crença de que o trânsito não deveria estar ali, a sua luta contra a realidade. Eu me lembro de uma época em minha carreira em que eu ficava obcecado com a opinião do meu chefe. Cada palavra, cada olhar, era dissecado em busca de aprovação ou desaprovação. Eu trabalhava até tarde, me esforçava ao máximo, não para fazer um bom trabalho, mas para parecer que estava fazendo um bom trabalho. Minha paz interior estava totalmente nas mãos de outra pessoa. Eu vivia em uma montanha-russa emocional, e outra pessoa estava no comando. Foi apenas quando eu entendi a dicotomia do controle que a liberdade começou. Mudei meu foco. Em vez de me preocupar com será que ele vai gostar, comecei a me perguntar: eu estou fazendo o meu melhor? Estou agindo com integridade? Estou sendo um bom colega? Meu foco passou do resultado externo, a aprovação dele, que eu não controlava, para o meu esforço e minha intenção, minha virtude, que eu controlava totalmente. A qualidade do meu trabalho melhorou, mas, mais importante, minha paz interior retornou. Eu havia recuperado o controle do meu barco. Aplicar a dicotomia do controle é um exercício diário. Diante de qualquer situação que te perturbe, faça a si mesmo a pergunta de Epicteto: isso é algo que está sob meu controle ou não? Se não estiver, sua única tarefa é a aceitação. Aceitar não significa gostar, mas sim reconhecer a realidade como ela é, sem desperdiçar um pingo de energia lutando contra ela. Se estiver sob seu controle, sua resposta, sua atitude, sua próxima ação, então é aí que você deve concentrar toda a sua força, toda a sua atenção. Isso é agir com sabedoria. Isso é serenidade em ação. A arte de abraçar a realidade, amor fati. Uma vez que entendemos o que podemos e não podemos controlar, o próximo passo é desenvolver uma nova relação com aquilo que não controlamos. Os estoicos, e mais tarde o filósofo Friedrich Nietzsche, chamaram isso de amor fati, o amor ao destino. Isso soa radical, não é? Amar tudo o que acontece conosco? Inclusive as coisas ruins? Sim. Mas amar aqui não tem o sentido romântico de gostar ou desejar. É uma aceitação tão profunda e completa da realidade que se transforma em uma espécie de abraço. É olhar para cada evento da sua vida, seja ele percebido como bom ou ruim, e dizer: sim, isso pertence a mim. Isso faz parte da minha história. E eu não gostaria que fosse de outra forma, porque isso me fez quem eu sou.
Pense em um obstáculo que você superou no passado. Uma demissão, o fim de um relacionamento, uma doença. Naquele momento, parecia o fim do mundo. Foi doloroso, foi difícil. Mas, olhando para trás hoje, você não consegue ver como aquela experiência te fortaleceu? Como ela te ensinou lições valiosas, te tornou mais resiliente, mais compassivo? O amor fati é a prática de aplicar essa sabedoria do futuro no momento presente. É confiar que, de alguma forma, o que está acontecendo agora, por mais desafiador que seja, é exatamente o que você precisa para seu crescimento. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. É uma ideia transformadora. O obstáculo não é algo que te impede de seguir em frente, o obstáculo é o seu caminho. A forma como você lida com o trânsito é a sua prática de paciência. A maneira como você responde a uma crítica injusta é a sua prática de temperança e sabedoria. A vida não para de te dar oportunidades para praticar a virtude. Cultivar o amor fati nos liberta de um dos maiores ladrões da serenidade, o e se? E se eu não tivesse perdido aquele emprego? E se aquela pessoa não tivesse me deixado? Esses pensamentos nos prendem ao passado, a uma realidade que não existe, e drenam nossa energia do único lugar onde a vida acontece, o agora. Ao abraçar o que é, você libera essa energia para agir de forma construtiva no presente. Você para de lutar contra o fluxo do rio e começa a usar sua correnteza para te levar adiante. Isso é fluir com a vida, e não há força maior do que essa. O treinamento do sábio, ferramentas práticas para a serenidade diária. A filosofia estoica não é um conjunto de ideias abstratas para serem discutidas em uma torre de marfim. É um kit de ferramentas prático e robusto para a vida. É algo para ser vivido, treinado, incorporado. Vamos ver algumas das ferramentas mais poderosas que você pode começar a usar hoje. 1. Premeditatio malorum, a visualização negativa. Isso pode parecer contraintuitivo. Para sermos mais felizes e serenos, deveríamos pensar em coisas ruins acontecendo? Sêneca diria que sim. A premeditatio malorum, ou a premeditação dos males, é um exercício em que você tira um tempo, talvez pela manhã, para contemplar as coisas que poderiam dar errado. Imagine, por um momento, perder seu emprego. Imagine seu relacionamento terminando. Imagine sua saúde falhando. Não de uma forma mórbida ou para se afundar na ansiedade, mas com 2 propósitos claros. Primeiro, para reduzir o impacto do choque se algo assim realmente acontecer. Uma pessoa que nunca pensa na possibilidade da perda é devastada quando ela ocorre. O estoico, que já contemplou essa possibilidade, pode estar triste, mas não estará em choque. Ele está preparado. Ele já pensou: se isso acontecer, como eu agirei com virtude? Como posso usar isso para ser uma pessoa melhor? É como uma vacina contra o desespero. O segundo propósito, e talvez o mais belo, é a gratidão. Ao contemplar a perda de algo que você valoriza, você passa a valorizá-lo infinitamente mais no presente. Depois de imaginar sua vida sem as pessoas que você ama, como você as tratará hoje? Depois de imaginar a perda da sua saúde, como você cuidará do seu corpo hoje? Esse exercício transforma o ordinário em extraordinário. Seu café da manhã se torna um banquete. Um abraço se torna um tesouro. A premeditatio malorum nos âncora no presente e nos enche de uma profunda apreciação por tudo que temos, aqui e agora, sabendo que nada é garantido. 2. O diário filosófico, a conversa consigo mesmo. O livro Meditações de Marco Aurélio, um dos textos mais importantes do estoicismo, não foi escrito para publicação. Era seu diário pessoal. Um caderno onde ele se preparava para o dia, refletia sobre seus erros e se lembrava dos princípios estoicos. Você pode fazer o mesmo. Pela manhã, escreva sobre os desafios que você pode enfrentar no dia. Hoje, provavelmente encontrarei pessoas rudes, ingratas, invejosas. Mas elas são assim por ignorância do que é o bem e o mal. Eu, que conheço a natureza do bem, não posso ser ferido por elas. Vou me lembrar de agir com justiça, coragem e compaixão. Isso é se armar para o dia. À noite, faça uma revisão. Sêneca recomendava se perguntar: que falha curei hoje? A que vício resisti? Em que aspecto sou uma pessoa melhor? Não se trata de se culpar, mas de uma autoanálise honesta e gentil. Onde eu perdi a calma? Onde eu agi por impulso? O que posso aprender com isso para amanhã? O diário se torna seu treinador pessoal, seu conselheiro mais sábio. Com o tempo, essa prática de autorreflexão constrói uma autoconsciência inabalável, que é a base da serenidade.
3. O olhar de cima, ganhando perspectiva. Quando estamos imersos em um problema, ele parece gigantesco, onipresente. Um e-mail mal criado do chefe pode consumir todo o nosso universo mental. Marco Aurélio praticava um exercício mental para combater isso, a visão de cima, ou a perspectiva cósmica. Ele se imaginava flutuando para fora do seu corpo, olhando para si mesmo de cima. Depois, subia mais, vendo todo o palácio, a cidade de Roma. Mais alto ainda, via a Itália, a Europa, o planeta Terra como uma pequena esfera azul. E continuava, vendo o sistema solar, a galáxia, e os incontáveis aglomerados de galáxias no vasto e silencioso negrume do espaço. De lá, dessa perspectiva cósmica, o que é aquele e-mail? O que é aquela pequena disputa, aquela preocupação que parecia tão monumental? Ela encolhe ao seu tamanho verdadeiro, minúscula, insignificante no grande esquema das coisas. Isso não serve para invalidar nossos sentimentos, mas para nos dar perspectiva. Ajuda a nos lembrar de não suar pelas pequenas coisas. A maioria das nossas ansiedades diárias, vistas da órbita da Terra, simplesmente se dissolvem. Praticar esse zoom out mental pode ser um antídoto instantâneo para o estresse e a preocupação excessiva. 4. Memento mori, lembre-se da morte. Outra prática que soa mórbida, mas é profundamente vivificante. Lembre-se de que você é mortal. Os estoicos mantinham essa ideia sempre presente, não para ficarem deprimidos, mas para viverem com mais urgência, propósito e clareza. Saber que nosso tempo é finito é o filtro definitivo. Diante da consciência da morte, quantas das nossas preocupações diárias sobrevivem? A necessidade de impressionar os outros, o medo de pedir desculpas, a procrastinação de um sonho, tudo isso parece trivial. Memento mori nos força a perguntar: se este fosse meu último dia na Terra, é assim que eu gostaria de gastá-lo? Estou sendo a pessoa que quero ser? Estou amando o suficiente? Estou vivendo de acordo com meus valores? A serenidade aqui vem da clareza. A morte elimina o que não é essencial. Ela nos ajuda a focar no que realmente importa: nossas relações, nossa contribuição, nosso caráter. Viver cada dia como se pudesse ser o último não significa ser imprudente, mas sim ser incrivelmente presente, grato e virtuoso. Conclusão: a serenidade como sua cidadela interior. Voltamos à imagem do barco na tempestade. A filosofia estoica não nos ensina a parar as ondas. Ela nos entrega o martelo e os pregos, a madeira e o conhecimento, para construirmos uma cidadela interior. Um lugar dentro de nós que nenhuma tempestade externa pode invadir. Essa cidadela é construída sobre a fundação da dicotomia do controle, com paredes de amor fati e aceitação. Suas janelas são a perspectiva cósmica, que nos permitem ver além da tempestade imediata. Suas ferramentas de manutenção são o diário filosófico e a premeditatio malorum. E sua luz guia é a consciência constante do memento mori. A serenidade, portanto, não é um estado passivo que encontramos por acaso. É uma força que construímos ativamente, dia após dia, escolha após escolha. É a força de permanecer calmo quando todos ao redor estão em pânico. É a força de ser gentil quando confrontado com a rudeza. É a força de agir com coragem diante do medo. É a força de focar no seu próprio caráter quando o mundo parece caótico e injusto. Essa jornada não é fácil. Haverá dias em que seu barco será chacoalhado com força. Haverá dias em que você esquecerá seus princípios e reagirá por impulso. E está tudo bem. Os próprios estoicos se viam como eternos estudantes, não como sábios perfeitos. O importante não é nunca cair, mas sempre se levantar, se perdoar e voltar à prática. Cada momento é uma nova oportunidade para escolher a serenidade, para escolher a força. Então, eu te pergunto, qual é a tempestade que você está enfrentando agora? E qual ferramenta estoica você pode usar, hoje, não para lutar contra ela, mas para navegar através dela com força, graça e tranquilidade? A verdadeira força não está em gritar mais alto que o vento, mas em ser a calma silenciosa no centro do furacão. Essa é a sua herança estoica. Esse é o seu poder. Se essa reflexão ressoou com você, se te deu uma nova perspectiva sobre força e tranquilidade, deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal, porque a cada vídeo, vamos juntos fortalecer essa cidadela interior. E o mais importante, compartilhe nos comentários, qual dessas práticas estoicas você vai começar a aplicar na sua vida. Sua jornada inspira a nossa. Vamos continuar essa conversa. Até a próxima.